3 anos de conflito brutal revelaram o que muitos já desconfiavam. A Rússia admitiu seu fracasso retumbante, Zelensky sonda condições para deixar o poder, e até uma prisão simbólica aguarda Putin na Lituânia, enquanto Lukashenko pode ser o próximo a responder por seus crimes. As notícias mais urgentes e impactantes estão aqui, com análises que você não encontra em nenhum outro lugar. A estratégia que desmoronou, a Fórmula 3+10 que guiou a invasão russa à Ucrânia foi construída sobre uma montanha de mentiras. Quem alimentou o Kremlin com informações falsas? E por que essa desinformação custou tão caro? Enquanto isso, no Uzbequistão, fronteiras estão sendo redesenhadas e a histórica Samarcanda está no centro das tensões. Mas hoje nosso foco é outro: 3 anos de uma guerra que mudou o mundo. A Ucrânia não apenas resistiu, ela expôs a fragilidade de um império que se julgava invencível. Zelensky é claro, este conflito deve terminar em 2024, e Kiev não recuará desse objetivo. Mesmo com as declarações inflamadas de Trump, a administração ucraniana segue em negociações cruciais com Washington. Ontem, Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial, confirmou: as conversas com os Estados Unidos continuam, inclusive sobre os recursos naturais ucranianos, um tema que Moscou cobiça há anos. Afinal, o que a Rússia realmente queria? Tomar Kiev em 3 dias e esmagar a resistência em 10. Um plano que virou pó. O chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov, não tem dúvidas: o Kremlin finalmente entendeu o tamanho do seu erro em 2022. Um erro monstruoso, porque basearam toda a operação em dados fabricados. Suas agências de inteligência falharam de maneira espetacular, desperdiçando bilhões em informações falsas fornecidas por agentes infiltrados na Ucrânia. Enquanto isso, Kiev amarga restrições de segurança em vários bairros, não por ameaças internas, mas pela chegada de delegações estrangeiras de 13 países. Ironia do destino: há 3 anos, eram colunas russas que se aproximavam da capital, apenas para serem dizimadas nas primeiras semanas. Os números da devastação são estarrecedores. Segundo o Estado-Maior ucraniano, a Rússia perdeu quase 900 mil soldados, sem contar os 700 aviões e helicópteros destruídos, 28 navios afundados e até um submarino no fundo do mar. Mas as estimativas variam brutalmente. Zelensky fala em 350 mil mortos do lado russo e 700 mil feridos, além de 70 mil desaparecidos. Já a OTAN, em relatório recente, eleva o total de baixas, mortos e feridos, para mais de 1 milhão, sendo 700 mil apenas do lado russo. Trump, em seus 34 dias no poder, chegou a afirmar que Moscou perdeu 900 mil homens, enquanto a Ucrânia teria 700 mil baixas. Dados que ele ajusta conforme a conveniência. Investigações independentes, como as da Mediazona e da BBC, confirmaram com provas visuais a morte de 95 mil russos, mas alertam: o número real pode ser muito maior, especialmente se incluirmos os ucranianos forçados a lutar pelo exército invasor. Quando somamos tudo, chegamos a quase 250 mil vidas ceifadas. E para quê? A ministra da Economia ucraniana, Yulia Sviridenko, denuncia: a Rússia já controla territórios com recursos naturais avaliados em 350 bilhões de dólares. O general SYRSKY é taxativo: o objetivo do Kremlin segue o mesmo: dominar toda a Ucrânia. Mas é uma missão impossível. Eles nem conseguem segurar a região de Kursk. A guerra cruzou fronteiras. Pela primeira vez em décadas, combates atingem solo russo. E o maior equívoco de Moscou? Subestimar a Ucrânia. Alexander Musienko, especialista em direito militar e combatente das Forças de Operações Especiais, explica: a Ucrânia destruiu mitos que a Rússia alimentava há séculos, o de que sua máquina de guerra era indestrutível, de que não havia adversário à altura, de que suas tropas chegariam até o Canal da Mancha. 3 anos depois, eles nem conseguiram tomar Donetsk e Luz por completo. Isso prova uma coisa: a resistência ucraniana reescreveu a história. Enquanto isso, a Lituânia dá um recado simbólico, mas potente. Em Vilnius, 3 estátuas de Putin vestindo uniforme de preso foram instaladas na antiga prisão do KGB. Uma delas ocupa as celas da infame prisão de Lukshi, hoje um museu. A ação faz parte da campanha global Putin na prisão, que já levou réplicas do ditador para cadeias mundo afora. Não é a primeira vez que o mundo imagina Putin atrás das grades. Em 2012, um vídeo fake de seu julgamento viralizou no YouTube, acumulando 13,5 milhões de visualizações. Hoje, porém, a ficção ganha contornos reais.
Em março de 2023, o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandato de prisão contra Putin, a pedido do promotor Karim Khan. As provas de seus crimes de guerra estão arquivadas e agora cresce a pressão para que Lukashenko, seu cúmplice, seja o próximo alvo. Afinal, foi ele quem abriu as fronteiras da Bielorrússia para a invasão russa em 2022, além de estar envolvido no sequestro de crianças ucranianas. Qual deveria ser a pena para esses dois? A palavra está com você. Zelensky. O presidente ucraniano surpreendeu ao sinalizar que está pronto para deixar o cargo, mas não sem condições. Quais seriam? Essa é uma conversa que merece atenção. Porque, no fim das contas, esta guerra não é só sobre territórios ou recursos. É sobre justiça. E a história não perdoará os que a distorceram. Zelensky não está brincando. Sua condição para deixar a presidência é clara: ou a Ucrânia entra na OTAN, garantindo segurança real contra futuras agressões, ou a paz é alcançada em termos que não sacrifiquem a soberania do país. Não é um ultimato, é uma linha vermelha. E ele deixou isso explícito em Kiev, sem meias palavras: se a paz exigir meu afastamento, eu saio. Mas não sem a Ucrânia à mesa das negociações. Porque, afinal, quem melhor para decidir o futuro do país do que os próprios ucranianos? E aqui vem o detalhe que poucos estão discutindo: Zelensky não aceita ser mero figurante em um acordo costurado por Washington e Moscou. Ele exige que a Europa, sim, a Europa que tanto hesitou em agir, também tenha voz ativa. Porque esta não é uma guerra entre dois homens, Putin e Biden, mas um conflito que redefine o equilíbrio global. E a Ucrânia não será moeda de troca. Agora, falemos do que realmente incomoda: o dinheiro. Zelensky desmontou a narrativa de que a Ucrânia estaria devendo aos Estados Unidos. Os famosos 500 bilhões de dólares em metais raros? Era 100 bilhões de dólares, e ponto final, disparou ele, sem rodeios. E foi além: nem esses 100 bilhões de dólares eu vou registrar como dívida. Porque não é um empréstimo, é um grant, uma doação. E foi isso que acertei com Biden e com o Congresso. Ou seja, não há espaço para chantagem financeira. A Ucrânia não será refém de favores em que, na verdade, são investimentos na segurança de todo o Ocidente. E as declarações de Trump? Zelensky nem pisca. Quando o ex-presidente americano chamou de ditadora e exigiu eleições agora, a resposta de Kiev foi cirúrgica: eleições haverá depois que a lei marcial acabar. Porque, convenhamos, é cínico cobrar democracia de um país em guerra enquanto se faz vista grossa às fraudulentas eleições anti-Putin. A Ucrânia não precisa de lições de hipocritas. Enquanto isso, a 5.000 quilômetros de distância, um império milenar se reinventa. Samarcand, a joia do Uzbequistão, cidade que já encantou Alexandre, o Grande, e inspirou poetas como Markaion, está prestes a viver sua maior transformação em séculos. O Senado uzbeque aprovou por unanimidade um projeto que não é apenas ambicioso, é revolucionário: expandir os limites da cidade para abrigar um megaprojeto de 10 bilhões de dólares às margens do rio Zarafsha. Imagine, um complexo de negócios e residências de classe mundial, capaz de gerar 50.000 empregos e atrair investidores globais. Não é só concreto e aço, é um recado ao mundo: o Uzbequistão não quer mais ser visto como mero corredor da Rota da Seda. Quer ser o destino. Turistas, startups, multinacionais, todos terão motivos para olhar para Samarcand com outros olhos. E o mais impressionante: não há controvérsia. Os senadores aplaudiram. A população vibra. Porque, ao contrário de tantos projetos megalomanos que deixam rastros de corrupção, este promete melhorar vidas, não apenas encher bolsos. Será que o Ocidente, obcecado por suas próprias crises, está prestando atenção a essa metamorfose na Ásia Central? E se você acha que robôs são coisa de ficção científica, a China acaba de provar que você está errado. Wei Jiaxin, cientista do Centro de Inovação em Robótica e Inteligência Artificial, revelou um avanço que parece sair de Black Mirror: algoritmos capazes de processar dados visuais em 50 milissegundos, mais rápido que um piscar de olhos. O objetivo? Criar exércitos de robôs com a percepção e mobilidade sobre-humanas. Não são protótipos. Não são promessas. São máquinas que, em breve, tomarão decisões em tempo real, otimizando fábricas, hospitais, até campos de batalha.
E o mais aterrador, ou empolgante, depende do ponto de vista. Cada melhoria no código é instantaneamente replicada em milhares de unidades. A China não está brincando de inovação. Está dominando o futuro. A pergunta que fica é, enquanto uns reescrevem fronteiras e outros redefinem a tecnologia, o que você está fazendo para não ficar para trás? Porque a história não espera. E as escolhas de hoje, sejam em Kiev, Samarcand ou Pequim, vão ecoar por décadas. Deixe seu veredicto nos comentários. E não se esqueça, as notícias que realmente importam estão no Nesta. Porque informação não é só poder. É sobrevivência. Até a próxima!